O livre-arbítrio em Romanos 4. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos aí a nossa série de respostas à TV Caminho Livre, que é um grupo de ex-adventistas que se tornaram calvinistas, e aí a gente está batendo um papo aí sobre as tensões naturais que existem entre uma religião arminiana, como é o caso do adventismo, e a noção toda do calvinismo e tudo mais. E nesse momento da série a gente está falando sobre as doutrinas da depravação total e do livre-arbítrio naquilo que elas têm ou não têm alguma relação. Se o homem é totalmente depravado, ele não tem livre-arbítrio, ou se o homem tem livre-arbítrio, ele não é totalmente depravado. E aí tem várias polêmicas calvinistas em relação a esse tipo de questão, e a gente está endereçando elas nesse momento, fazendo uma análise naturalmente superficial da carta aos Romanos por completo, especialmente buscando um pouco essas discussões sobre depravação total e livre-arbítrio dentro do texto de Paulo. E nesse momento a gente vai ler o capítulo 4. Eu estou num ambiente um pouco diferente aqui hoje, estou na casa dos meus sogros aqui no Rio Grande do Sul, passando momentos muito legais aí, muito bons, e a gente vai então dar sequência à nossa série mesmo durante as nossas férias. Na verdade a gente não tira férias nunca, E a gente, pela graça de Deus, continua sempre pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, e não poderia ser diferente nesse momento da vida, apesar de a gente estar tirando uns diazinhos para dar uma descansada da rotina, O que é muito positivo, estou muito feliz, obrigado, Tomando uma aguinha. Ainda não tive tempo de comprar uma cervejinha sem álcool lá para colocar na cerveja do sogro aqui para gelar e poder tomar aqui junto com vocês. Está bem quente em Porto Alegre, inclusive, tá? Beleza. Então, sem mais delongas e sem mais introduções, vamos ler os 25 versos da carta aos Romanos no capítulo 4 e depois eu retomo discutindo se existe referência aqui a livre-arbítrio, a depravação total e como é que são essas coisas. Se você puder acompanhar a leitura na sua Bíblia, sempre é melhor. Se não puder, acompanhe na leitura e já vá pensando se algum desses versos aqui, na sua opinião, faz referência a um livre-arbítrio ou a uma depravação total e se existe ou não contradição entre as duas ideias. Beleza? Então, vamos lá para a leitura. Aí Paulo escreve assim: Que, pois, diremos, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé
e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que, segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Quando Deus aponta para as estrelas, tal, etc., né? E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso também lhe foi imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputada, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Bom, texto de Paulo excelente, como sempre, muito instigante, muito interessante, dá pano para manga aqui para a gente discutir um monte de coisas. Mas naquilo que tange as discussões de depravação total e livre-arbítrio, esse texto ele não é tão fundamental na discussão em Romanos quanto é o capítulo 3, o capítulo 7 e o capítulo 9, que são os capítulos onde os calvinistas se concentram um pouco mais para fazer suas polêmicas anti-livre-arbítrio. Seja como for, é importante a gente considerar esse tema também no capítulo 4, porque ele faz parte desse quadro amplo e completo da carta em relação às questões de uma forma geral, e o tema da depravação total e do livre-arbítrio não estão ausentes das nossas reflexões aqui neste capítulo. Bom, então vamos lá. Aqui Paulo vai usar como exemplo da justificação pela fé, que ele pregou lá no capítulo 3, que as pessoas são justificadas pela fé, independentemente das obras da lei, o patriarca Abraão. E Paulo tem uma argumentação muito interessante a respeito de Abraão, né? Existe inclusive muita discussão a respeito se Paulo usa bem ou não as questões referentes aí a Abraão para falar um pouco aí do seu evangelho para os não circuncisos, que é um ponto bem importante do capítulo e tudo mais. E não só do capítulo, mas do ministério de Paulo de uma forma geral, onde ele vai alargando as fronteiras do evangelho para além dos limites de Israel e levando o evangelho aos gentios e fazendo um pouco daquela polêmica de que se o homem é justificado pela fé em Cristo, ele não precisa se circuncidar, porque se assim fosse, você não teria Cristo ou a fé em Cristo como suficiente para a salvação, né? Isso naturalmente também tem um monte de implicações para as noções do livre-arbítrio, as noções da depravação total, que tem que ver com pecado, que tem que ver com escolha. As pessoas escolhem ou não crer, e aí ao escolher crer e ter fé, elas são justificadas ou não? A fé é um dom divino, monergista e etc. e tal. E Paulo vai tratar um pouco desse assunto, né? Naturalmente não da perspectiva de quem está discutindo teologia arminiana ou teologia calvinista no século XXI, mas de quem está discutindo essas questões lá no primeiro século, né? Nos primórdios da fé cristã. E ele vai falar um pouco de Abraão para defender o seu ponto de que as pessoas são justas diante de Deus pela fé, independentemente da circuncisão, porque foi o que Deus prometeu a Abraão e lhe atribuiu justiça antes de ser circuncidado, quando ele creu no Senhor em função aí da promessa de Deus.
que envolvia um milagre absolutamente extraordinário de que ele teria um filho, e ele levava em conta aí o fato de que ele já não podia mais ter filho, que Sara já era muito idosa e tudo mais. Mesmo assim ele não duvidou, e porque ele não duvidou, ele creu, ele deu glória a Deus, e a promessa se cumpriu, e Abraão teve o seu filho Isaque, de Isaque Jacó, e de Jacó os 12 filhos, e dos 12 as 12 tribos, e aí Israel, e aí a descendência gigantesca de Abraão. E aí quando o evangelho é pregado a todas as nações, se cumpre, né, o que restava da profecia em relação a Abraão ser pai de muitas nações, e aí os filhos de Abraão, os filhos da fé, são de fato tão numerosos quanto as estrelas do céu, e virão a ser. E Paulo vivia num contexto onde a igreja que havia em Roma, que devia ter no máximo 50 pessoas aqui, para quem Paulo escreve Romanos, e hoje a gente fala no contexto cristão aí para um universo de, sei lá, 1,5 bilhão de cristãos, provavelmente no século XXI hoje, talvez algo um pouco mais, um pouco menos do que isso, tá? Então você vê que a descendência de Abraão se multiplicou um pouco, isso focando só nesse momento da história, sem contar a história toda, né? Isso é bem interessante, e tudo da ousadia da fé dele crer que Deus podia fazer uma coisa impossível lá no passado, né? Bem legal. Mas vamos tentar focar aqui nas questões do texto e avaliar um pouco as implicações disso tudo aqui para as ideias da depravação total e do livre-arbítrio, beleza? Bom, como Paulo usa Abraão como exemplo, quando você vai para a história de Abraão lá no livro de Gênesis, você percebe que Abraão não é o tipo de pessoa cuja história evoca uma noção de depravação total em função da qual não existe livre-arbítrio. Muito pelo contrário. Abraão peca, e peca repetidamente em muitos contextos, especialmente em relação à mentira, onde ele usa a meia-verdade de que ele era irmão da Sara, sua esposa, para tentar escapar aí de alguns perrengues em relação a alguns pagãos por causa da beleza de Sara e tudo mais. Então ele meio que fala uma meia-verdade, uma mentira para escapar, então ele peca, então aí existe a ideia da depravação total, ele é um pecador e tudo mais. Mas Abraão toma um monte de decisões e escolhas, mesmo as decisões e escolhas de pecado, né, porque ele poderia escolher um caminho diferente, ele poderia dizer, não, essa é minha irmã, minha esposa e tudo mais, mas ele escolhe mentir, então aí está o livre-arbítrio, ele podia escolher não mentir, escolhe mentir. E existem várias escolhas que Abraão toma nas suas relações com aqueles que ele vai encontrando no seu caminho. Com Ló, né? Ele pede para Ló escolher, se você for para um lado, eu vou para o outro. E aí Ló escolhe as campinas de Sodoma, Abraão escolhe o outro lado. E aí olha lá para toda aquela terra, e Deus manda ele percorrer toda aquela terra, porque Deus vai dar àquela terra a sua descendência. E é daí um pouco que depois vem o dilema de Abraão, né? Deus fala da descendência dele, ele não tem filho, vai ser o Damasceno lá, Eliezer, que vai ser o herdeiro quando ele morrer, e aí Deus fala que não, que vai ser aquele que vai nascer dele, aí faz a promessa, e aí Abraão crê, aí depois ele e Sara tem aquela ideia dele ter um filho com Agar para suscitar essa descendência, aí nasce Ismael, mas esse não é o filho da promessa, e depois de um tempo vai Abraão ser visitado pelo Senhor e pelos anjos, que vão destruir Sodoma e Gomorra depois. E aí Sara vai, depois de um ano ele vai voltar, e Sara vai ter um filho, e Sara dá risada, e aquele papo todo. E nessa história toda de Abraão tem um monte de escolha, um monte de liberdade e um monte de pecado. Então, primeiro de tudo que livre-arbítrio e depravação total e pecado não podem ser excludentes, até porque o pecado só existe porque tem o livre-arbítrio, e o pecado só é condenável moralmente porque existe o livre-arbítrio. E porque Abraão podia ser diferente do que ele foi, é que ele pode ser condenado como um pecador que não merecia nada da parte de Deus. E recebeu da parte de Deus graça. E essa graça se manifesta em função da ousadia da fé de Abraão em reconhecer aquilo que Deus falou para ele e tomar a decisão de agir na direção de confiar, de crer, de obedecer, ainda que ele tivesse os seus defeitos, os seus limites e os seus pecados. Então, nada no texto de Romanos 4 tem por implicação a ideia de que o livre-arbítrio não existe por causa da depravação total. Isso é um argumento inexistente em Romanos capítulo 4, né? E o que se diz aqui é que Abraão alcançou a justificação diante de Deus, mas não por obras. Ele não tem mérito diante de Deus.
Porque o que ele tem é fé, é confiança. E naturalmente essa confiança vai se manifestar na obediência, ele vai decidir obedecer a Deus, sair da sua terra, ele vai decidir obedecer a Deus e ir lá sacrificar Isaac, na hora de levantar o cutelo e matar o menino, na hora que ele vai matar o menino, o anjo pede para ele parar. Então um monte de decisão importante de obediência que Abraão está tendo, crendo que Deus é capaz de fazer o milagre, fazer o impossível. Então ele era capaz de dar um filho quando Sara não podia ter filho a vida inteira e agora com quase 100 anos ela vai ter filho. E ele crê nisso. Agora ele tem o filho da promessa, ele vai matar o menino que Deus mandou, crendo que Deus podia ressuscitá-lo. Deus pode fazer milagre extraordinário e impossível. E é esta fé que é atribuída a Abraão como justiça. E isso é graça, não é mérito, não é trabalho, não é algo que Deus deve a Abraão. E aqui entra um ponto muito interessante. Muitas pessoas calvinistas querem argumentar que se o livre-arbítrio fosse verdadeiro, o homem teria mérito diante de Deus em função da escolha da fé, e aí a fé não seria algo que Deus dá ao homem, mas que o homem dá a Deus, e por isso viria a salvação pela graça, e aí a ideia é que o homem teria uma participação e um mérito, e aí a salvação deixaria de ser pela graça, tá? Que é um pouco do argumento que Paulo vai dizer lá em Romanos 9, né? Se é pelas obras, não é pela graça, se é por graça, não é pelas obras. Então, o temor de muitos calvinistas é que se a gente traz o livre-arbítrio para a essência da existência humana, em função das escolhas de pecado ou de não pecado, de ter fé ou de não ter fé, mais cedo ou mais tarde isso vai implicar em mérito da parte do homem. Todavia, Paulo rechaça esse argumento não como quem rechaça o livre-arbítrio, mas como quem rechaça o mérito daquele que crê. Porque aquele que crê, crê em Deus, não crê em si mesmo. Essa escolha que o homem tem de crer ou não crer, que é atribuída ao homem desde o início da existência da humanidade, lá em Adão e Eva, mas também depois da queda, lá em Deuteronômio, por exemplo, diz que Deus coloca o bem e o mal diante das pessoas para elas escolherem a vida ou a morte. Então, mesmo depois da queda, ele tem essa escolha entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Só que a escolha pela vida, a escolha pelo bem, a escolha pela salvação, ela inclusive pressupõe o demérito do homem que precisa escolher essa salvação. Porque se o homem tivesse mérito, ele não estaria numa condição de ter que crer para ser salvo, porque ele não precisaria crer para ser salvo, porque ele não teria o demérito para ser condenado. Entende? Então, toda escolha de fé da parte do homem, que precisa passar pelo homem para que o homem creia, para que lhe seja imputada a justiça pela fé, não é um mérito, mas é uma escolha. Paulo não rejeita que há uma escolha, Paulo rejeita que há um mérito. E a visão adventista arminiana não discorda de Paulo em nenhum momento, mas discorda do calvinista. Discorda que a fé não é real por parte do homem, porque no final das contas essa é a implicação da ideia monergista. A ideia monergista é o seguinte: o homem não pode participar da sua fé, não pode participar da sua salvação, não pode participar de nada nesse processo para não ter mérito. Então a fé do homem não é do homem, é Deus que dá a fé ao homem, que ele diz que é do homem, mas nunca foi do homem. O homem nunca teve participação nessa fé, para ele não ter participação na sua salvação. Então o homem nunca teve fé. Ah, mas aqui está dito que Abraão teve fé. Não, aqui está dito, mas isso não é a realidade. A realidade é que Deus deu a Abraão uma fé na qual Abraão não participou. E isso foi dado de uma forma monergista, para que Abraão não participasse da sua fé, para que a graça fosse verdadeira. Esse é o tipo de argumento que o calvinista faz, né? Claro, nem todo calvinista admite as coisas nos exatos termos em que eu estou colocando. Mas no final é mais ou menos isso que eles pregam, né? Que o homem de fé não participa da sua própria fé, porque não tem uma própria fé. Porque se tivesse, participaria da fé e aí participaria da salvação. E aí seria sinergismo, né? Que inclusive é a mensagem de Paulo, e inclusive é a mensagem lá de Moisés, descrevendo a história de Abraão. Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça diante de Deus. É o oposto do tipo:
Deus deu a Abraão uma fé na qual Abraão não teve participação, então Abraão creu sem crer, para Deus atribuir a ele uma justiça que ele não tinha, para Deus o salvar sem ele ter participação para a sua maior glória. Ele não fez isso com as demais pessoas porque ele não quis, porque ele não ama todas as pessoas, ele não deu essa fé para todas as pessoas. E aí para quem ele deu essa fé vai ser os filhos de Abraão, para quem ele não deu essa fé vai ser os não filhos de Abraão, enfim, olha que história linda que é o calvinismo. Mas é importante você entender, Paulo rejeita o mérito de Abraão, mas não rejeita a liberdade de Abraão. Abraão é dito aqui no verso 3 que ele creu em Deus. Como que Abraão pode ser descrito desta forma se a fé fosse um dom monergista da parte de Deus que nada tem que ver com o que Abraão realmente crê? Com o que Abraão realmente decide crer em função da sua convicção a respeito de Deus. O texto bíblico aqui vai explicar que Abraão tinha uma noção de que Deus é todo-poderoso, né? Que Deus é poderoso, que Deus é verdadeiro e etc e tal. E em função desta convicção, ele decide confiar em Deus quando Deus o interpela e quando Deus o promete uma coisa que humanamente era impossível. E é óbvio que isso é uma decisão, é óbvio que isso envolve uma decisão, é óbvio que o livre-arbítrio aqui está intacto. Mas o que aqui não está intacto é mérito. Porque se Abraão tivesse mérito diante de Deus, ele nem estaria em necessidade de receber graça, ele nem estaria em necessidade de exercer fé para que a vontade de Deus se cumprisse na sua vida, porque Deus seria obrigado a fazer as coisas para Abraão, mas Abraão não tinha essa percepção de si mesmo e da sua relação com Deus, né? Então por isso Abraão é descrito como quem não trabalha, mas crê, e por isso ele é justificado. Perfeito, beleza. Então nesse aspecto o que se nega é que Abraão tem do que se gloriar em função destas decisões. Abraão não tem mérito nestas decisões, mas não quer dizer que ele não tem participação nestas decisões. Não ter mérito é uma coisa, não ter participação é outra. Mas como que você pode não ter mérito em algo que você participa? E aí entra um pouco da dinâmica da relação entre Deus e o homem em função da graça. Como que funciona a vida? A vida funciona da seguinte forma, para quem não sabe. Você não existe, aí Deus dá existência a você. Lá Adão e Eva, por exemplo. Né, para não trazer nesse momento a figura dos pais. Então Adão e Eva não tinham pais para transar e fazer Adão e depois fazer Eva, tá? Não tinha ninguém. Aí Deus dá vida a Adão e Eva. Agora Deus dá escolhas para Adão e Eva. E eles podem escolher obedecer a Deus ou desobedecer a Deus em função lá da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, eles não têm mérito na sua existência, mas eles têm escolhas na sua existência. Beleza? Aí eles tomam a decisão ruim e errada que vai conduzir à queda e à morte. E aí, em função disso, agora eles vão transmitir esta natureza caída e mortal aos seus filhos, que agora estarão numa condição menor de liberdade e livre-arbítrio do que Adão e Eva tinham antes da queda, mas continuam tendo livre-arbítrio. E por que que isso é assim? Porque Deus trata a humanidade exatamente dessa forma. Quando Caim mata Abel, Deus não vai justificar Caim dizendo assim, eu sei que você é totalmente depravado, você não tem liberdade, você não tem responsabilidade, então você foi obrigado a matar o seu irmão, então tá tudo certo, tá tudo bem, não vai acontecer nada de mal, você não fez nada de errado, parabéns. Não é assim que Deus trata Caim. Deus trata Caim como quem fez errado ao matar o seu irmão, quem tem culpa ao matar o seu irmão, o que obviamente está implicado aí que ele não deveria ter matado o seu irmão e poderia não ter matado o seu irmão. Matou ele porque é fútil, porque é assassino, porque escolheu um caminho errado. Então o livre-arbítrio e as escolhas das pessoas não estão eliminadas por causa da queda, conquanto agora elas estão contextualizadas num quadro bem mais complexo de pecado e queda do que antes da queda. Isso é verdade. Mas não deixa de haver liberdade e responsabilidade. Então, o que acontece? Nesse caminho, a gente tratou agora um pouco de
Caim matando Abel. Agora vamos pensar no lado oposto. Abel oferecendo sacrifícios ali a Deus aceitáveis, né? Abel está tomando decisões. Abel é um pecador. Ele nasce na família de Adão após a queda. Ele não é perfeito, ele não merece nada, ele merece a morte passou a todos porque todos pecaram. Então se Abel morreu é porque Abel também esteve envolvido no pecado e foi um pecador, de outra forma não poderia morrer, o texto bíblico estaria errado, né? De que a morte passou a todos porque todos pecaram. Não, a morte passou a Abel, mas Abel não tinha pecado. Então não é esse o caso. Não sendo esse o caso, Abel era um pecador. Então as ofertas que Abel faz diante de Deus envolvem escolha, mas não envolvem mérito. Não envolve algo do tipo assim, Abel merece não morrer porque ele não tem pecado. Abel merece viver eternamente. Abel merece que Deus faça isso, que Deus faça aquilo. Não, não merece. Mas isso não nega que ele tem as suas escolhas, o seu livre-arbítrio. Entende? Assim, da mesma forma, na história bíblica inteira, e com Abraão não é diferente. Abraão tem escolhas, mas não tem mérito, porque as suas escolhas não implicam em que ele transcende a sua pecaminosidade e agora mereça salvação e mereça que Deus faça isso ou que Deus faça aquilo, como se Deus devesse algo a Abraão, entendeu? Então, quando o calvinista apela para o imerecimento da graça, para negar a realidade do livre-arbítrio, o que o calvinista está fazendo é simplesmente tornar uma discussão simples mais complexa, para tentar de alguma maneira inferir que quem crê no livre-arbítrio crê que as pessoas merecem e tem merecimento, e aí Deus está em dívida com as pessoas e blá blá blá. Mas não é isso o que os arminianos, que são conscientes da verdade bíblica, ensinam, tá bom? Então nós rejeitamos o mérito do livre-arbítrio, mas afirmamos a realidade do livre-arbítrio, beleza? E o livre-arbítrio, inclusive, ele é capacitado pela graça, porque ele é dom da graça. Então, quando o homem exerce o livre-arbítrio, não é um merecimento do homem, é como o homem precisa estar vivo para exercer livre-arbítrio, e a vida é um dom da graça de Deus. Então, mesmo exercendo liberdade, vamos pensar que sim, a gente exerce liberdade ao crer em Cristo e por isso a gente vai ser salvo. Nem nisso existe mérito, porque a gente só está vivo para poder escolher, crer e etc e tal. Primeiro porque ele nos deu vida, depois porque ele nos deu graça, depois porque o evangelho chegou a nós. Nada disso envolve mérito em nós. E se a gente tem que tomar uma decisão no meio desse processo como um todo, isso não nos traz mérito, mas nos traz responsabilidade de crer, e se crermos, seremos salvos. E também a gente pode ter o caminho de não crer. E aí já fica o alerta, que se a gente não crer, não será salvo. E é simples assim. Não existe nenhuma negação do livre-arbítrio em função desta realidade, tá bom? E aí, por causa disso, é que Davi também, que está no meio dessa história toda, entre Adão e Eva, Caim e Abel, e Abraão, e agora Paulo, tem no meio desse caminho aí tem Davi também. E Davi também entendeu isso. E quem é o bem-aventurado na visão de Davi? É aquele cuja iniquidade é perdoada, o pecado é coberto, e Deus não imputa o pecado. Por isso não tem mérito, porque para Abraão atingir algo diante de Deus, Deus tem que fazer tudo isso aqui, é não imputar o pecado, é acobertar a iniquidade, é perdoar os pecados, é cobrir o pecado com a graça, com a salvação, com o perdão. Por isso não tem mérito, e os arminianos todos concordam que nós não temos mérito diante de Deus, tá bom? E aí Paulo vai usar essa argumentação toda para perguntar, mas e aí galera, é assim só com quem é circunciso ou quem é incircunciso também? E Paulo vai argumentar agora que essas realidades funcionam da mesma forma com quem é circuncidado, está no regime da lei, com quem é incircunciso, está fora do regime da lei. E o exemplo que prova isso é o próprio Abraão, que recebeu a justiça da fé quando era incircunciso. E essa circuncisão que ele passou foi só o selo dessa experiência. E agora, Paulo também atribui livre-arbítrio a circuncisos e incircuncisos. Você é circunciso, você ainda tem que ter o seu livre-arbítrio, você tem uma escolha, andar na fé de Abraão ou não andar. Porque só ser circunciso, mas não andar na fé de Abraão, vai te tornar incircunciso, como ele argumentou no capítulo 2, né?
Paulo falou isso exatamente no capítulo 2. Se você é circunciso, mas transgride a lei na qual está baseada a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Então você escolheu andar no caminho errado, mesmo tendo a lei, a sua circuncisão se tornou incircuncisão, e você não vai ser salvo. Você não é um filho de Abraão, você não anda na fé dele, porque você está usando o seu livre-arbítrio para ir para o lado errado. Agora, tem um outro lado também. O incircunciso pode usar o livre-arbítrio dele e crer em Deus da mesma forma como Abraão, quando era incircunciso, creu em Deus. E assim como essa fé foi imputada para Abraão para declará-lo justo, essa fé vai ser declarada sobre o pagão aí incircunciso que está crendo no evangelho, que também vai ser declarado justo. Esse é o argumento de Paulo. O argumento de Paulo não é você não tem escolha, você não tem livre-arbítrio por causa da depravação total de Adão e Eva e blá blá blá. É simples assim. Então qual que é a dificuldade com o capítulo 4? Nenhuma. Qual é a implicação do capítulo 4 para essas noções aí calvinistas de que livre-arbítrio não existe? Nenhuma, pelo contrário, né? Paulo vai argumentando sistematicamente a favor da noção de que o homem tem escolha, seja o homem circunciso, seja o homem incircunciso, o homem fora do regime da lei, o homem dentro do regime da lei, que tem livre-arbítrio, liberdade e responsabilidade, e que vai moldar o seu destino em função da forma como lidar com essa liberdade. Sendo circunciso, decidindo ser infiel, vai ser cortado, vai ser reconhecido como um não filho de Abraão. É incircunciso, mas vai crer, vai ser contado como sendo filho de Abraão. E é simples assim. Ele vai enfatizando aqui os exemplos de Abraão, que Abraão não duvidou. Abraão podia duvidar. Abraão levava em conta que o seu corpo já estava velho, que ele já não podia ter filho. A Sara não podia ter filho a vida inteira. Agora com 100 anos a mulher vai ter filho. Ele levava em conta tudo isso, mas mesmo assim decidiu crer, decidiu não duvidar, decidiu não ser um incrédulo. Como que o livre-arbítrio poderia estar prejudicado em qualquer uma dessas imagens? Ele não enfraqueceu na fé, ele não duvidou, ele fortaleceu-se, deu glória a Deus, ele estava plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que prometera, não porque ele achava que tivesse mérito, mas porque ele acreditava em Deus, né? E sim, isso é um caso, por exemplo, assim, de demonstrar que Abraão era diferente do descrente. Mas isso não tornava ele melhor do que o descrente no aspecto de um mérito, como uma salvação pelas obras, né? Abraão recuaria diante desta afirmação. Eu creio em Deus, inclusive, porque sou pequeno, sou pecador, sou imperfeito, sou mortal, não mereço nada e por isso creio. Aí você diz, então porque você crê, você é melhor. Não! Eu sou diferente, mas não melhor. Abraão era diferente do descrente, mas não melhor do que o descrente. Porque o pecado nivela todo mundo por baixo. Então são todos pecadores, mas alguns decidem crer, outros decidem não crer. E a diferença agora não é em termos de que uns são melhores do que os outros, é porque uns creem e outros não creem. E Abraão creu, e creu em Deus, e é um exemplo para mim e para você. Tá? E crer em Deus vai ser levado em conta no caso de Abraão, e vai ser levado em conta no meu caso, vai ser levado no seu caso, em qualquer caso, de quem ousar crer em Deus. Como que isso aqui poderia de alguma forma indicar que não existe livre-arbítrio? É o contrário. E aí, por nossa causa, também será imputado a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo nosso Senhor. E Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, livre-arbítrio está absolutamente intacto em Romanos 4 e, mais uma vez, não existe um pingo de calvinismo na carta aos Romanos. Será que no capítulo 5 vai ser diferente? Duvido. Mas no próximo vídeo a gente pensa sobre isso. Um abraço.